Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora bem, esta semana eu trago-vos um vídeo literalmente bastante diferente de tudo o que eu já trouxe até aqui. Eu trago-vos um livro de conselhos literários, no entanto, conselhos esses que eu própria vou seguir, porque é uma coisa que eu ainda não faço, é uma coisa que eu nunca tentei fazer, mas é algo que eu gostava de fazer e vou-vos já dizer o que é ler mais rápido. Não sei se já vos aconteceu, pelo menos acontece-me com bastante regularidade, que é ver pessoas, por exemplo no Instagram, que é das plataformas que eu também mais utilizo, especialmente no meu Instagram, Lens Book Corner também, pessoas a lerem livros a uma velocidade assim tipo ridícula, do género, no mês de, sei lá, agosto, lerem 20 e tal livros. Malta, o mês tem 30 dias, ou 31. Que feitiçaria marada é esta de nós estarmos a ler 20 e tal livros por mês? E eu não sei como é que as pessoas conseguem. Eu leio 3, 4, 5 a correr bem. E eu sei que, obviamente, as pessoas têm a sua vida, toda a gente tem vidas diferentes. Há quem consiga ler mais, há quem consiga ler menos. Mas muitas destas pessoas que eu vejo a lerem esta quantidade de livros até são pessoas que trabalham e que estão ativas na sociedade e que não estão só a ler livros. E por isso é que eu penso para mim, haverá algum segredo que eu estou a perder? E se calhar é a velocidade que as pessoas leem, porque eu efetivamente sempre me considerei uma leitora lenta, ou seja, eu leio as frases, leio os livros e leio com alguma calma, porque é algo que, pronto, sempre fez sentido para mim e eu gosto de ler assim. Mas ao mesmo tempo também gostava de conseguir ler um bocadinho mais de livros, ou seja, é um bocado aquela coisa do eu leio assim, gosto de ler assim, portanto é o meu estilo, é a minha forma de ser, é a minha forma de ler, mas ao mesmo tempo também não quero dizer que quero ler 20 e tal livros por mês, porque eu acho que isso quer ser... É muito complicado. Eu, sinceramente, nem sequer quero pôr objetivos desses em cima de mim num mês de ler esses livros todos, porque não sei que não consigo. Mas ler um bocadinho mais, pelo menos se eu, por exemplo, lesse, sei lá, 10 livros num mês, eu gostava imenso de uma coisa assim deste estilo. E portanto, eu neste vídeo vou-vos falar de como ler mais rápido. Fiz uma pequena pesquisa, vou partilhar com vocês alguns pontos. Eu vi vários pontos, já vou partilhar alguns dos que vi, porque outros não faziam grande sentido para mim. E vamos tentar perceber ao longo deste vídeo que se isto efetivamente faz algum sentido e vou tentar pôr em prática e depois venho-vos cá dizer como é que isto correu. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar gosto neste vídeo e de partilhar com toda a gente, amigos, família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Eu, para fazer este vídeo, tenho aqui um caderninho maravilhoso, muito handy, que eu tenho com algumas anotações com os tópicos que eu pesquisei e que vou aqui partilhar com vocês e ver efetivamente o que é que eu acho sobre esses tópicos e como é que os vou tentar pôr em prática. Portanto, o primeiro conselho que eu encontrei para ler mais rápido, eu só vou dar, portanto, 5. Encontrei bastantes, pesquisei bastante, mas eu acho que estes 5 são os que poderão ter mais efeito e os que poderão ser mais facilmente postos em prática, por assim dizer. O primeiro refere a eliminar a subvocalização. Isto foi traduzido, portanto, este estava em inglês, eu penso que a palavra em português é a mesma, portanto, subvocalization, neste caso eu traduzi para subvocalização. E o que é a subvocalização? A subvocalização é basicamente aquele monólogo interior que nós fazemos quando estamos a ler. Ou seja, se eu, por exemplo, estou a ler um livro e leio qualquer coisa como eliminar a subvocalização, eu estou na minha cabeça a dizer exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu não estou só a ler de forma oca, eu estou a ler com a mente também. Eu dentro de mim estou a ler, estou a fazer este monólogo interno, que foi algo que nos foi ensinado, obviamente, quando aprendemos a ler, que poderíamos fazer e que deveríamos fazer para nos ajudar a ler. É quando estamos a ler, nós estamos a ler com a mente também, portanto as palavras estão a passar à nossa frente como uma espécie de leitura interna e depois quase que até fazemos um monólogo com a nossa mente a pensar sobre aquelas palavras. Isto é que é a subvocalização. Qual é o problema da subvocalização? Atrasa forte e feio a leitura de uma pessoa, como se pode ver. Portanto, nós não estamos só a ler, nós estamos a ler, a pensar sobre o que estamos a ler, a reler na nossa mente e eventualmente a fazer algum juízo de valor das palavras associado a essa mesma subvocalização. Portanto, tudo isto que acontece no espaço de segundos é suficiente para atrasar a leitura. E, portanto, pareceu-me que sim, que este tópico é interessante, até porque eu sei que faço isto. Eu sou o tipo de pessoa que quando está a ler, estou a ler e está a passar à minha frente o texto, portanto eu não estou a ler de forma
oca, ou de forma vazia, por assim dizer. O que é que eu encontrei que pode ajudar a eliminar a dita subvocalização? Portanto, tenho aqui dois conselhos que eu li e que acho que podem ajudar. Um deles é ler com headphones, portanto aqueles podem ser os pequeninos ou então aqueles grandes de colocar aqui na cabeça, a ouvir música tipo instrumental, portanto música ambiente, nada de letras, nada de músicas muito upbeat, nem nada disso, porque isso distrai completamente a pessoa, nós nem conseguimos ler, pelo menos eu não consigo. Portanto, ter um instrumental, uma música clássica, qualquer coisa assim ligeira só de instrumento e ter os headphones. Isso vai nos impedir, de certa forma, de fazer a dita subvocalização, portanto, de fazer o dito monólogo interior, porque vamos ter a música ali que vai ocupar o espaço da mente, de forma a que só os nossos olhos é que estejam a ler, e portanto assim nós vamos conseguir ler a frase sem ter que estar a pensar sobre ela, sem ter que estar a fazer o monólogo interior e tudo mais. Outra dica que eu encontrei associada à subvocalização é algo um bocadinho que vai um bocadinho contra aquilo que também nos ensinaram quando éramos pequenos, quando nos ensinaram a ler, porque a primeira coisa que nós fazemos quando aprendemos a ler é com o dedo seguir a frase toda, e obviamente que sim, no início deixam-nos fazer isto, mas a certa altura os professores são os primeiros a dizer para nós perdermos este hábito, porque pronto, não é um hábito tão interessante quando estamos, por exemplo, a ler ou a apresentar, ou a ler, sei lá, a ler para alguém, a ler para um público, ou a apresentar alguma coisa, estar com o dedo assim a seguir o texto. Portanto, é uma coisa que nós fazemos no início, mas que depois as pessoas tentam, portanto, desmotivar um bocado que nós façamos isso. No entanto, um dos conceitos que eu encontrei para ler mais rápido associado à subvocalização é exatamente este. É nós seguirmos com o dedo o texto que estamos a ler. Isto porque se nós seguirmos com o dedo de forma rápida ou relativamente rápida, nós não vamos estar tão preocupados em parar e ler a frase toda e pensar na frase e perder este tempo todo neste processo mental de subvocalização. Nós vamos pura e simplesmente ler, seguirmos o nosso dedo e não vamos ter tanto tempo ou tanta intenção de parar e pensar sobre o que estamos a ler. É assim, vou tentar, não sei se me vou dar muito bem com esta coisa do dedo, porque eu literalmente não gosto nada de ler assim, mas vou tentar, vou ver se efetivamente resulta e ao mesmo tempo que vejo se isto resulta e que ponho em prática estes conselhos que encontrei, eu vou perceber também se isso está a afetar a minha leitura a nível de qualidade, porque é assim, eu gostava de ler mais rápido, mas não quero que essa rapidez afete a forma como eu estou a gostar dos livros, a forma como eu estou a compreender. Porque é assim, ler rápido é porreiro e a pessoa gosta, mas há livros que dá para ler rápido e facilmente se percebe, porque o livro em si é muito simples, a história é literalmente in your face, não dá para não perceber, mas há outros livros que requerem um bocadinho mais de concentração e de foco e se calhar de lentidão na leitura, porque a mensagem é mais profunda, porque o livro não é tão óbvio, por muitas razões. Portanto, eu quero pôr isto em prática, mas se vir que a qualidade das minhas leituras não está a ser a mesma, que eu estou a ler um livro e que chego ao fim e até eu li rápido, mas não percebi nada do que li, ou falhou ali parte da mensagem, eu vou desistir. Mas isso depois venho cá dizer-vos como é que isto está a correr. Mas, portanto, o primeiro conselho, eliminar a sua vocalização, que já vos expliquei o que é, seguindo estes dois conselhos. O primeiro, ler com headphones, ouvindo música instrumental, e o segundo, utilizar o dedo para acompanhar os nossos olhos, acompanharem o nosso dedo nas leituras. O segundo conselho que eu tenho para vos dar, e isto sim é algo que eu faço constantemente e este acho que eu posso eliminar com relativa facilidade, é eliminar as releituras. Em releituras, obviamente, não estamos a falar em reler um livro depois de ter lido uns anos, não é isso. É quando eu estou a ler, ou quando nós estamos a ler, nós lemos um parágrafo e a seguir, por qualquer razão, apercebemos que chegamos ao final do parágrafo e não percebemos nada. Então voltamos atrás e lemos. Isso acontece-me N vezes. Por várias razões. Às vezes a pessoa está a ler e a mente começa a divagar por outro sítio qualquer e depois de repente acabamos um parágrafo e não sabemos o que lemos, não nos lembramos sequer de quem é a personagem que está a falar e voltamos a reler. Claro que nós fazemos esta releitura por bem, porque a verdade é que de que é que me adianta continuar a ler se eu não me recordo do que é que li anteriormente, e até pode ser importante, mas efetivamente estas releituras todas acabam por atrasar a nossa leitura e torná-la mais lenta. E, portanto, é algo que eu efetivamente também quero tentar eliminar, não como tópico único, mas associado a outros que vou falar já imediatamente a seguir. Mas, portanto, o segundo conselho, este aqui não há muito como elaborar,
é literalmente evitar as releituras, portanto, evitar ler a mesma frase, ler o mesmo parágrafo 2 e 3 vezes. Se nós estamos a fazer isto, é porque também alguma coisa não está a correr bem no nosso processo de leitura, seja a nossa vontade de ler, seja a nossa concentração, a nossa mente, o espaço mental. Portanto, as releituras são também um bocadinho o reflexo disso e, obviamente, que depois ainda se vão refletir na velocidade a que lemos e tudo mais. Portanto, conselho número 2, evitar as releituras. O terceiro conselho que eu tenho aqui para vos dar, e é algo que eu também efetivamente faço, menciona evitar ler todas as palavras e secções. Eu sei que isto parece um bocado estranho, porque nós quando estamos a ler todas as palavras. Mas a verdade é que, e muitos de vocês já devem ter percebido e devem se identificar com isto, é quando nós estamos a ler uma frase, os nossos olhos têm a capacidade de ver a frase toda. Ou seja, nós não temos que ler "eu fui à casa de banho". Nós não temos que ler isto tudo, nós bastamos ler a frase escrita e a nossa mente já está a decifrar a frase toda, sem eu ter que ler individualmente cada palavra. Pronto, é algo deste género. É isto que este conselho nos quer dizer. Portanto, em certas frases que tenham até palavras mais simples, ou por exemplo as palavras de ligação e, ou, os, para, como, este tipo de palavras, nós podemos facilmente não as ler porque os nossos olhos e a forma como estamos a olhar para o texto estão a decifrar a frase. E se nós confiarmos neste processo que os nossos olhos estão a fazer e que a nossa mente está a fazer ao desdobrar a frase, nós não vamos ter que estar a ler cada palavra individualmente. Portanto, este é o terceiro conselho, portanto, evitar ler todas as palavras e secções, confiar que os nossos olhos têm a capacidade de ler uma frase e percebê-la logo de imediato, sem nós termos que ler cada palavrinha, e obviamente que isto vai se refletir na velocidade a que nós lemos, e obviamente no número de palavras que lemos e de páginas que lemos por minuto, por meia hora, por hora, por como quisermos contar. O quarto conselho que eu tenho para vos dar passa por garantir que estamos concentrados na leitura, e este aqui é um dos tais que eu mencionei e que vai estar ligado ao evitar as releituras. As releituras advêm de qualquer tipo de falta de concentração e, portanto, este tópico aqui menciona que nós devemos estar focados na leitura, ou seja, quando estamos a ler, nós devemos estar a fazê-lo e ter a concentração suficiente para o fazer. Se nós tivermos, por exemplo, pelo menos isto acontece muito a mim, eu sei que há pessoas que conseguem ler em qualquer ambiente e eu tiro o chapéu, faço tudo essa malta que consegue ler com muito barulho, com pessoas a falar à volta. Eu não consigo, eu genuinamente não consigo, por muito que me esforço, e eu às vezes até levo sempre um livrinho comigo, e às vezes nos sítios, pronto, em que estou à espera de qualquer coisa ou de alguém, eu começo a ler, e sim, a maior parte das vezes consigo, mas basta uma situação de muito barulho, ou de muita música, ou qualquer coisa para me distrair, e a verdade é esta, eu até gostava de estar a aproveitar aquele bocadinho e estar a ler, mas a verdade é que não estou a conseguir fazê-lo, porque não se proporciona. E, portanto, é basicamente isto que este tópico nos menciona, a concentração, ou seja, garantir que estamos a ler sem distrações, sem televisões ligadas, sem pessoas à volta a falar, sem o telefone também a tocar, sempre ali a tocar em mensagens e notificações que obviamente nos vão fazer parar de ler, pegar no telefone, olhar para a mensagem, responder à mensagem, esperar que venha a resposta. Tudo isto interrompe a nossa leitura, interrompe obviamente o que estamos a fazer, de modo a que muitas vezes tenhamos que voltar atrás e ler outra vez, daí as releituras. E obviamente que quando estamos a querer ler um livro e até queremos ler em tempo útil, em tempo mais rápido, tudo isto afeta. E portanto, isto aqui é algo que efetivamente tento sempre fazer, nem sempre resulta, porque às vezes as coisas é assim, a pessoa começa a ler e que surgem coisas a meio e eu tenho que parar de ler, mas a verdade é que sim, concentração, isto aqui é algo que eu também já falei aqui no canal, a concentração quando estamos a ler é importante até para lermos mais e melhor. Não só para lermos mais rápido, embora obviamente neste vídeo seja o tópico em questão, mas para lermos mais e melhor e ter leituras em qualidade, porque se nós estamos a ler distraídos, nós vamos chegar ao final daquela página, ao final daquele capítulo, e não vamos lembrar-nos de nada, porque distraímos com tanta coisa durante o percurso que nada fica, portanto não vale a pena. Ora então, o último tópico, o quinto conselho que tenho para vos dar aqui, e este sim especificamente para quem quer ler mais rápido, para quem quer acelerar um bocadinho as suas leituras, passa obviamente por cronometrá-las.
Portanto, cronometrar as suas leituras. Isto é muito simples, nós podemos pôr um cronómetro para 20 minutos, 30 minutos, algo deste género, e vamos então perceber qual é o número de páginas, por exemplo, que conseguimos ler neste tempo. Vamos supor que colocamos um cronómetro para 30 minutos e lemos, por exemplo, 15 páginas. Quer dizer que a cada 2 minutos nós lemos uma página. Não é mau, é até muito bom. Claro que depois há assim umas coisas um bocado maradas, que é aquele pessoal que consegue pôr cronómetros para 1 hora e ler tipo 80, 90 páginas, que isso é mais do que uma página por minuto. Eu não sei como é que a malta consegue. Gostava, é algo que eu gostava de fazer, sinceramente, mas pronto. Obviamente que o importante aqui não é andarmos a comparar-nos uns com os outros, mas sim comparar-nos com o nosso tempo anterior. Portanto, eu vou fazer isso, por exemplo, hoje, e coloco um cronómetro e leio estas ditas 15 páginas em meia hora. Se calhar amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a uns dias, quando estiver a fazer a minha leitura dessa vez, faço um cronómetro para meia hora na mesma e vejo quantas páginas é que li. Seguindo todos estes conselhos e com alguma consistência, se calhar já vou ler 20 páginas em 30 minutos, o que já é bom. Depois, passado mais uns tempos, faço mais um cronómetro. Até podemos fazê-los todos os dias, eu estou a dar aqui espaçamento, mas podemos cronometrar as nossas leituras todas, literalmente. Há aplicações para isso. Eu já falei também aqui numa, que é a aplicação de Jovaneio. Nós temos a possibilidade de cronometrar a nossa leitura, eles chamam a sessão de leitura, e portanto nós vamos, aquilo, o cronómetro inicia, nós começamos a ler e depois quando acabamos fazemos o parar, ele vai nos dizer quanto tempo é que estivemos a ler e quantas páginas lemos nesse tempo. É uma ótima forma de nós também compararmos sempre com o nosso tempo anterior e percebermos então se estamos a melhorar a nível de velocidade de leitura ou não. Claro que este último conselho é mais uma questão de tentar cumprir o objetivo, porque lá está, nós podemos seguir estes passos todos, mas depois se nós não tivermos como medir efetivamente os nossos progressos, acaba por ser um bocadinho desmotivador, porque nós não estamos a perceber se está a surtir efeito ou não. Portanto, o cronometrar será o passo final para efetivamente nós conseguirmos perceber se estamos a ler um bocadinho mais ou não. E é algo que obviamente eu também quero fazer e vou tentar fazer. Aconselho a começar por cronometrizações mais curtas, tempos mais realistas, qualquer coisa como, sei lá, 20 minutos, meia hora, dependendo também do quanto costumamos ler. Se é um leitor que só pode ler durante 10 minutos, então coloque um cronómetro para esses 10 minutos. Não é por serem só 10 minutos que não merecem ser cronometrados. O que eu quero dizer é quando uma pessoa, por exemplo, não consegue ler durante mais de 15 minutos seguidos, por exemplo, por qualquer razão, não consegue, e quer colocar um cronómetro para 45 minutos. Isso é irrealista, você nem vai conseguir atingir o final da sessão de leitura para conseguir cronometrar. Portanto, mais vale começar com tempos pequenos, ir aumentando, se assim for o objetivo, ao longo do tempo e então perceber como é que a nossa leitura está a evoluir. E pronto, este era o vídeo que eu tinha para vocês hoje, espero que tenham gostado. Como disse no início, foi um vídeo ligeiramente diferente porque eu dei conselhos, falei de conselhos, não que eu sigo, mas que eu quero seguir, porque efetivamente eu queria ler um bocadinho mais rápido, eu tenho este objetivo também e quero fazer aqui com vocês, portanto a promessa é que depois venho cá fazer um vídeo mais à frente para vos explicar como é que este processo está a correr, se efetivamente eu estou a gostar ou não, se acho que vale a pena, se acho que está a afetar as minhas leituras. Pondo estes 5 conselhos em prática que vos trouxe, foi algo que eu pesquisei e que vou então tentar pôr em prática. Se vocês quiserem, junto comigo, fazer este tipo de treino, podem colocar nos comentários se vão fazer ou não e vão colocando alguns updates à medida que forem lendo para dizerem como é que está a correr a vossa leitura. E pronto, vejo-vos para a semana, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar um comentário